Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Bruno avisa Jorge e Helena que eram eles e era Alessandro e Paula que levaram Maria José. Bruno liga para Maura e pede que investigue se Maria José voltou à casa dos Lombardo. Jorge diz a Bruno que se Maria José não tomar o medicamento, começará a se lembrar, vai recuperar a memória pouco a pouco. Alessandro e Paula pedem que Maria José fique tranquila. Hernan diz a Lisete que o que ela está passando não é nada fácil. Lisete diz que tem medo e se sente muito sozinha. Hernan convida ela para ver um lugar onde ela não se sentirá mal e muito menos sozinha. Ela aceita ir. Emiliano pergunta a Vitória se conhece Damião Albeniz e esse cara é o pretendente de Sandra, neta de Porfírio. Vitória fica surpresa. Vitória diz a Emiliano que Damião é o segundo nome do seu filho e todos o conhecem como Bruno Albeniz ou Bruno Lombardo. Emiliano fica surpreso. O helicóptero pousa na mansão dos Lombardo. Alessandro leva Maria José para casa. A moça, completamente assustada, ameaça refundir os dois na cadeia. Alessandro diz a seu amor que vai explicar em detalhes muitas coisas. Maria José dá um tapa nele. Raquel vê Maria José chegando e fica chocada. Alessandro leva Maria José para dentro da mansão. Paula diz à irmã para não se irritar com eles, pois ela está assim porque não se lembra de nada. Maria José sobe as escadas e procura uma saída. Ela não encontra e acaba se escondendo no quarto. Alessandro entrega à mulher um álbum de fotos. Ele diz que as fotos da casa dela, em Toluca, são da irmã gêmea dela, a Sandra, que infelizmente morreu. Maria José se assusta. Alessandro diz que quer que ela seja a mesma de antes. Maria José pede que ele não a toque e ele é um doente. Alessandro sofre pela lavagem cerebral que fizeram na sua mulher. Vitória e Fernando contam a Emiliano que Sandra morreu dias atrás, devido a drogas. Maura vai ao chalé de Raquel ver como ela está. A alcoólica segue bebendo. Maura pergunta de Maria José. Raquel diz que ela voltou e Alessandro a trouxe. Maura fica brava e pergunta se não será a irmã gêmea dela. Alessandro liga para Hernan e diz que Maria José já está em sua casa. Hernan pergunta sobre a saúde dela. Alessandro diz que ela está bem e pegou o frasco de comprimidos da casa que ela estava, para ela não beber. Hernan pede que ele mande o medicamento a ele para enviar ao laboratório. Paula diz a Alessandro que dói muito ver Maria José assim, e os vê como se fossem inimigos. Ezequiel leva uma comida para Maria José, preparada por Filipa. Furiosa, Maria José joga a bandeja de comida no chão e diz que não quer nada. Ela diz a Ezequiel que todos eles são os delinquentes que merecem estar na cadeia. Ezequiel diz a Alessandro que Maria José não quis comer nada. Alessandro se preocupa. Maura chega à mansão e pergunta a Paula se é verdade que Maria José voltou. Paula diz que é verdade. Maura diz que é impossível, pois os médicos tinham a desenganado. Paula diz que sabia que era o que Maura queria. Maura diz que não, mas isso não pode ser verdade, que essa mulher seja Maria José, e questiona se não será a irmã gêmea dela, a Sandra. Paula diz que não e agride Maura e diz que é Maria José que está de volta. Alessandro chega ali e separa as duas. Alessandro diz que Maria José voltou e foi um milagre. Maura pergunta se Maria José lembra do que aconteceu. Alessandro diz que falaram muito pouco e ela está descansando. Maura pede que Alessandro a informe de tudo o que for acontecendo e sai. Célia diz a Maria José que a conhece e ela é a esposa de Alessandro e a mãe do Tony. Maria José pergunta da idade de Tony. Célia diz que é um bebê que tem apenas 3 meses e meio. Maria José vê fotos suas com seu bebê e diz que parece o bebê que ela pintou e se pergunta se eles terão razão no que estão dizendo a ela. Aura liga para Bruno e diz que não sabe o que está acontecendo, pois Alessandro disse que Maria José despertou do coma e ele deve saber de tudo. Bruno pede que ela se acalme, pois irá averiguar o que está acontecendo e depois liga para ela. Maura diz que conseguiu um vídeo íntimo de Kátia com outro homem. Bruno diz a Helena e Jorge que Alessandro levou Maria José e podem acusá-lo de ter sequestrado Sandra. Jorge diz que isso é muito arriscado, pois os médicos poderiam descobrir que ela teve filho. Jorge diz que se tiverem problemas, vão pôr a culpa em Ulisses. Bruno pergunta se Ulisses não foi para a Argentina. Jorge diz que colocou ele em coma. Bruno fica surpreso ao ver Ulisses em coma. Chuchu pede a Pedro para levar as cinzas de Sandra para uma igreja. Pedro diz que prefere ter as cinzas dela com ele, ali na casa. Já de noite, Fernando, Vitória e Emiliano chegam em casa. Ezequiel os comunicam que Alessandra e Paula voltaram e trouxeram Maria José. Hernan examina Maria José, que está adormecida.
Hernan diz que ela está nervosa e é evidente que há certa descompensação no organismo dela por causa do medicamento que estava tomando. Hernan diz que o frasco de remédios está sendo analisado no laboratório e vão esperar o resultado para anular o efeito dos comprimidos. Paula chora e conta a Vitória, Fernando, Emiliano e Filipa que Maria José ficou muito nervosa e queria voltar para casa, e então Alessandro falou do passado deles. Fernando apresenta Alessandro para Emiliano. Emiliano está chocado por saber que Sandra é Maria José e gostaria de falar com ela. Alessandro leva Emiliano até Maria José. Maria José abraça o velho e fica feliz por ter um conhecido ali com ela. Bruno diz a Helena que eles têm que avisar a polícia quanto antes e denunciar o sequestro. Jorge diz que é melhor não, pois eles têm Ulisses. Emiliano diz a Maria José que Alessandro disse que ela tem uma cicatriz nas costas porque foi atacada num assalto. Maria José diz que isso pode ser uma mentira. Ela diz que está confusa. Emiliano diz a Maria José que essa gente está dizendo a verdade para ela. E ali naquela casa está a verdadeira família dela. Maria José diz que tem certeza que tem uma mãe, um avô, e logo esse homem diz que é esposo dela. Emiliano diz a Maria José que ela descobrirá tudo. Xuxa e Mercedes vão a um evento com Gabriel, onde está sendo expostas as obras dele, que ele fez. Fernando diz que não vai ser fácil convencer Maria José, que estão dizendo a verdade. Emiliano diz a todos que Maria José está nervosa, confusa e muito assustada. Vitória diz que sem memória não são nada, e se as lembranças desaparecem, é como perder a vida. A cachorra Maura segue nervosa e liga para Bruno, querendo saber o que ele descobriu. Bruno diz que Alessandro veio atrás de Maria José e a levou. Bruxa Maura fica furiosa e tem medo de acabar se lascando e ser descoberta por Alessandro, pois se ele descobrir isso, vai odiá-la pelo resto da vida dela. Bruno diz que eles têm um plano e não serão os culpados. Bruno pede que Eric o ajude com sua mala. Vitória vai ao quarto de Maria José e leva a janta para ela. Vitória diz que é a madrasta de Alessandro e a mãe de Bruno, que ela conhece como Damião. Maria fica surpresa. Maria não quer jantar. Vitória quer jantar com ela. Maria José chora e pergunta por que fizeram isso com ela. Vitória pede que ela chore, desabafe, mas ela pertence àquela casa e estão dizendo a verdade a ela. Vitória abraça a moça. Raquel está bêbada, como sempre. Roberto vai até Raquel e diz que em uns dias irá embora e já tem trabalho, e também conseguiu um apartamento para ficar. Raquel diz que Alessandro voltou com Maria José. Roberto vai à casa grande e fica sabendo de tudo o que aconteceu, em detalhes. Paula conta a Roberto que sua irmã Sandra morreu. No dia seguinte, Maria José acorda com Alessandro, observando. Maria José diz que se sente uma infeliz e não conhece nada ali, e nem ninguém. Alessandro diz a Maria José que a mãe dela e o marido inventaram uma história para ela e ela é sua mulher, e eles têm um filho chamado Tony. Maria José fica apavorada. Alessandro diz que a ama com todo o seu coração. Ela segue dizendo que não é Maria José, e sim Sandra. Alessandro diz que Sandra morreu por ter usado muitas drogas. Maria José chora. Vitória diz a Alessandro que está muito triste pelo que aconteceu. Filipa vai até Maria José e leva Fofo com um balão de presente para ela. Filipa diz a Maria José que aquela casa é dela e de Vitória. Filipa leva Maria José até o filho dela, lá no jardim. Maria José fica encantada ao ver o bebê. Filipa diz que é o filho dela. Maria José pega o bebê. Raquel diz a Maria José que até que enfim ela voltou. Maria José diz a Raquel que não a conhece e sai. Filipa diz a Raquel que Maria José não se lembra de nada. Pedro se sente muito triste e diz a Paula que Sandra viveu longe deles e não pôde vê-la crescer. Infelizmente, acabou morrendo tão jovem. Paula não revela ao pai que Maria José já voltou. Alessandro diz a Fernando que está desesperado e não sabe o que fazer, pois há momentos que Maria José o vê com ódio, indiferença e não suporta. Fernando pede ao amigo que seja paciente. Maura vai ao escritório de Alessandro e o vê bem mal. Alessandro diz a Maura que ela sabe tudo o que ele passou. Alessandro diz que quem estava em coma era Sandra e não Maria José, e não tem vontade de falar com ela. Vitória vai ao quarto de Maria José. Ela diz que agora há pouco viu o bebê, que dizem que é seu filho, mas não se lembra dele, só que se emocionou quando viu ele. Maria José diz que uma vez sonhou que estava amamentando um bebê. Vitória diz que ele está começando a se lembrar. Maria José diz que só foi um sonho. Vitória pede a Maria José para irem almoçar num restaurante com Emiliano. Hernan leva Lisete num centro chamado Luz de Vida, onde tem várias pessoas que têm leucemia. Vitória, Fernando, Emiliano e Maria José vão ao restaurante para almoçar. Alessandro se junta a eles.
Maria José se incomoda com ele. Ele oferece tequila para eles. Maria José se irrita com Alessandro e diz que ele é um sem-vergonha que a separou de sua família. Maria José diz que quando esteve na Espanha, se converteu numa alcoólica, numa drogadinha, até que caiu em coma e Jorge a salvou, mas teve que apagar sua memória para isso. Ela sai do local. Alessandro vai atrás dela e diz que ela jamais foi alcoólica ou drogadinha, e a mãe dela e o Jorge quiseram que ela perdesse a memória e se passasse por Sandra para herdar a fortuna do seu avô, Porfírio. Maria José fica muito irritada. Alessandro pede que a mãe leve a Maria José para casa.